Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos a este blog São Francisco de Assis, Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Nós vamos tratar neste encontro o segundo capítulo da regra bulada, que tem como título Dos que querem aceitar esta vida e como devem ser recebidos. Diz o texto assim: se os que quiserem receber esta vida vierem aos nossos irmãos, estes enviem-nos aos seus ministros provinciais, pois somente a eles e não a outros se conceda a licença de receber irmãos. Os ministros, porém, examinem-nos diligentemente sobre a fé católica e o sacramento da Igreja. E se crerem em todas estas coisas e as quiserem confessar fielmente, e observar com firmeza até o fim, e não tiverem esposas, ou se tiverem, essas já tiverem entrado no mosteiro, ou lhes tiverem dado a licença com a autorização do bispo diocesano, tendo já emitido o voto de continência, e se as esposas forem de tal idade que delas não se possa originar suspeita, digam-lhes a palavra do Santo Evangelho, vão e vendam todas as suas coisas e empenhem-se em distribuí-las aos pobres. Mas, se não puderem fazê-lo, basta-lhes a boa vontade. E cuidem os irmãos e seus ministros de não serem solícitos por suas coisas temporais, para que façam de seus bens livremente o que o Senhor lhes inspirar. Se, porém, pedirem conselho, os ministros podem enviá-los a algumas pessoas tementes a Deus, que as aconselhem e os orientem na distribuição de seus bens aos pobres. Depois, concedam-lhes os panos de provação, isto é, 2 túnicas sem capuz, o cordão e bragas e caparão até o cordão, a não ser que os ministros alguma vez vejam outra coisa melhor e segundo Deus. Terminado o ano de provação, sejam recebidos a obediência, prometendo observar sempre esta vida e esta regra. E, de modo algum, lhes será lícito sair desta ordem, conforme o mandato do Senhor Papa. Porque, segundo o Santo Evangelho, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E os que já prometeram obediência tenham uma túnica com capuz, e se quiserem outra sem capuz. E os que são coagidos pela necessidade podem usar calçados. E os irmãos vistam-se de vestes vis e podem remendá-las com sacos e outros retalhos com a bênção de Deus. Admoesto e os exorto a não desprezarem nem julgarem os homens que virem usar vestes mais macias e coloridas, tomar comidas e bebidas finas, mas antes julgue e despreze cada qual a si mesmo. Até aqui o texto do segundo capítulo da regra bulada. E nossos comentários. Após o anúncio do princípio e da vida da regra franciscana, vêm os primeiros passos, providências ou exercícios que devem ser seguidos por aqueles que se sentem atraídos por essa forma de vida. É o capítulo da iniciação
ou o tempo da incorporação à ordem. Se os que quiserem receber esta vida vierem aos nossos irmãos. É assim que começa o segundo capítulo da regra bulada. É assim que a regra apresenta o começo da vida do vocacionado na ordem. É a frase que dá o tom que vai reger toda a iniciação e toda a incorporação do vocacionado à ordem, a gratuidade. Esse é o tom. Por isso, começa com um se, os que quiserem. O chamado à vida franciscana pertence à dinâmica do espírito, do amor, e não da carne, da conquista, do merecimento. Numa profissão ou vocação humana, pode-se dizer, por exemplo, eu entro na medicina, eu entro nessa escola, mas na vida que é maior ou anterior a nós, como a vida franciscana ou no casamento, a dinâmica é sempre da graça, da liberdade. Aqui, mais do que entrar, importa receber. Nesse caso, o querer não é mais fruto de uma faculdade ou poder da nossa subjetividade, mas do Espírito. Já nasce batizado com a têmpera, a marca, o fervor ou o ardor da graça, da experiência de sentir-se amado e chamado. É um querer novo, nascido do alto. Quero, não porque eu quero, mas porque o outro me quis, me cativou e me quer, me amou e me ama por primeiro. Pertence, portanto, à ordem da afeição, da gratuidade do encontro, e não da iniciativa do vocacionado. Por isso começa com um se. Isto é, nasce, cresce e floresce pelo vigor da liberdade, da responsabilidade, do amor. Por isso também, o segredo de toda a iniciação vem registrado com o verbo receber. Francisco gosta muito desse verbo. Faz eco a toda a história da salvação, marcada por um Deus que quer doar-se e que espera ansiosamente ser recebido. Mais que aprender a fazer isto ou aquilo, na vida do amor, importa aprender a bem receber o outro, principalmente em suas diferenças, divergências e contrariedades. Um desafio para a nossa mentalidade farisaica de católicos praticantes, isto é, de católicos sempre prestes a querer controlar o mistério e a contabilizar merecimentos, conquistas, vitórias. A fé na Igreja Católica e nos sacramentos é um ponto importante do segundo capítulo da regra. Francisco sempre viu na sua regra, ou melhor, viu sua regra e sua vida, não apenas como um dom da Igreja, mas também como expressão da Igreja. Para ele, a ordem é uma réplica, ou melhor, uma ressurreição da ordem da Igreja dos Apóstolos. Devia ser, por isso, uma cópia fiel da Igreja Católica Apostólica de Roma. Por isso, a exigência da catolicidade
aqui imposta não se refere apenas à necessidade de evitar o ingresso ou a transformação de frades em possíveis hereges, mas, acima de tudo, de fazer com que ela cumpra, como os apóstolos, a igreja primitiva, a igreja de Roma, sua vocação e missão, que é anunciar pelo e para o mundo todo o reino de Deus através do testemunho, do exemplo, da palavra e dos sacramentos. O âmbito, a vinha de sua presença e de sua ação evangelizadora não será um mosteiro, uma diocese, um país, mas o mundo inteiro. Não serão nem mesmo os cristãos, mas todos os homens, também os fiéis de outras religiões, os infiéis e até mesmo as criaturas irracionais, como as aves dos céus, os peixes do mar, os lobos vorazes das florestas. Nesse sentido, catolicidade diz respeito não apenas à pertença à instituição chamada Igreja Católica, mas ao cultivo da fibra mais sensível e amada de Deus, a universalidade de seu bem-querer. Um bem-querer que a tudo e a todos inclui. Bons e maus, justos e pecadores, amigos e inimigos, como a irmãos muito amados e filhos muito queridos do Pai. Por isso, o frade, a exemplo dos cristãos primitivos, a ninguém exclui, a ninguém combate, mas a todos acolhe como irmãos e irmãs, no Senhor, ou irmãos que o Senhor lhe dá. Ser católico, nesse sentido amplo e magnânimo, significa ser e viver virado, voltado e animado pelo todo, pelo uno, como testemunha Cristo e as três pessoas da Santíssima Trindade. O primeiro é visto sempre voltado, virado para seu Pai, para a sua vontade e seu reino. Da mesma forma, as três pessoas da Santíssima Trindade só existem e só se constituem no Deus uno e verdadeiro porque vivem sempre e continuamente uma, voltada, virada, inserida, incorporada na outra. Vender e distribuir tudo aos pobres é outra exigência para a iniciação. No verso 6, encontramos a segunda exigência, ou exercício da iniciação, que os ministros devem apresentar ao candidato. Digam-lhes as palavras do Santo Evangelho. Vão e vendam todas as suas coisas e empenhem-se em distribuí-las aos pobres. Na verdade, estamos diante de dois exercícios: vender e distribuir. Toda a venda implica num ganho. Ninguém vende para perder. Mas qual então o lucro aqui, se a venda de todos os bens é para depois distribuí-los todos inteiramente aos pobres? Francisco responde: o ganho, o lucro é a senhora pobreza, isto é, a graça de poder imitar e seguir nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus, se esvaziou de sua divindade para assim, nesse seu esvaziamento, poder receber o Pai e os homens como irmãos. Mas poderia se perguntar por que distribuir aos pobres
e não aos entes próximos, queridos e amigos, benfeitores, familiares. Porque, se assim o fizesse, não só estaria cultivando os laços da carne, inimiga número 1 de todo seguidor de Cristo, mas também, de uma ou de outra forma, estaria correndo o risco da recompensa. Assim, distribuindo aos pobres, a pobreza é radical e está garantida. Não há nenhuma chance de volta ou retribuição. Mas a razão mais profunda é que os pobres são sempre o sinal mais expressivo da presença de Deus e a verdadeira família do seguidor de Jesus Cristo. A seguir vem o exercício de receber as vestes da provação. A veste sempre está presente na vida das pessoas e até dos povos. No paraíso, após o pecado, Adão e Eva trocaram a veste da inocência, do pudor, pela veste da vergonha, do despudor. Há também a roupa de trabalho, de festa, de domingo, de médico e agricultor, etc. A roupa é uma expressão e uma convocação. Primeiramente, ela é uma extensão da nossa alma, um prolongamento da nossa identidade, um anúncio do nosso interior. Diz, enfim, o que somos, mas é também uma chamada. Nos chama e convoca a ser o que devemos ser. Aqui, na regra, diz que devemos empenhar-nos para receber e provar e degustar e saborear os hábitos, experimentar os costumes e tarefas próprias da nossa regra e vida franciscana. Pois nesses hábitos ou costumes está a alma, o espírito de Francisco, o espírito de Jesus Cristo e seu Evangelho. Foi para imbuir-se desse espírito que Francisco, logo após ouvir o Evangelho do envio missionário, trocou de veste. Vale a pena ouvir como ele o fez. Diz assim: transbordando de alegria, apressou-se o Santo Pai a concretizar o salutar conselho e, sem demora, pôs devotamente em prática o que ouvira. Tirou logo as sandálias, deixou de lado o bordão e, contente com uma só túnica, substituiu a correia por uma corda. Preparou depois uma túnica que apresentava o sinal da cruz, para afastar com ela todas as fantasias demoníacas. Ele a fez muito áspera para crucificar a carne com os vícios e os pecados. Ele a fez muito pobre e mal acabada, para de maneira alguma poder ser ambicionada pelo mundo. É narrativa de Tomás de Celano. Francisco trocou não apenas de veste, mas de vida, de alma. Da vida da alma de eremita, passou a exercitar-se no rigor dos princípios e costumes da vida dos apóstolos, seguidores de Cristo pobre e crucificado e observadores de seu Evangelho. Depois, no final do capítulo, fala da veste para os frades que já prometeram obediência. Para esses, as vestes devem ser vis, remendadas com sacos. Tudo muito simples e lógico. Vileza, desprezo e imundície de nossa humanidade foram e são
as vestes de Jesus Cristo, que Jesus Cristo vestiu no presépio, na cruz, e veste na Eucaristia, nos pobres e pecadores de todos os tempos. Outras, portanto, não podem ser as vestes de quem se propõe a segui-lo. Diferentemente de nós, hoje, a regra não fala em entrar na ordem, fazer votos ou fazer a profissão, mas simplesmente em ser recebido à obediência. Mais uma vez, soa aqui a gratuidade da resposta do candidato, a gratuidade do chamado. Vale a pena recordar: de graça recebestes, de graça deveis dar, já havia dito o Senhor. Segundo Francisco, portanto, entrar na vida franciscana não é propriamente entrar num convento e nem mesmo na ordem, entendida como instituição, mas numa relação de obediência, ou seja, entrar na disposição de ouvir, escutar, entender, atender e fazer a vontade do outro, de entrar na dinâmica do seu bem-querer. É a razão, e a razão, digo, é muito simples, porque é assim que faz Jesus. Não só obedeceu ao Pai, mas à vontade dos homens. Obedeceu a Judas, que o traiu, a Pilatos, que o entregou aos maiorais judeus, que, por sua vez, o entregaram à morte de cruz. E obedece ainda hoje a nós, pobres pecadores. Exemplo admirável pode-se ver na Eucaristia. Depende do sacerdote tornar-se presente no pão e no vinho. Depende da nossa voz para a sua palavra ser anunciada, do nosso perdão para tornar-se o perdão do Pai. Portanto, assim como para os antigos monges, o mosteiro era o espaço dentro do qual faziam acontecer o ora et labora de sua vida religiosa, agora é ao redor da dinâmica da obediência que acontece e floresce a vida dos irmãos. Daí o nome que escolheu para seus seguidores, Ordem de Irmãos Menores. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço, paz e bem, até a próxima vez.